A educação nos anos 80 sempre foi um sonho na realidade das pessoas que viveram as distâncias do ensino na zona rural. Os professores da época eram os aprendizes do pouco, mas doavam o seu muito para que o saber não se tornasse somente um fruto bom que estava nos galhos mais altos das árvores do conhecimento. Nossos primeiros mestres, mais que multiplicadores do aprendizado, se tornaram heróis. Suas dedicações trouxeram conquistas diárias e prazerosas, colocando na imaginação dos alunos interioranos um desejo de vencer aos poucos e com muitos esforços as batalhas das duras lutas pelo aprender a ler e escrever. Nos primórdios da educação rural, mestres e seus aprendizes enfrentaram tudo e a si próprios para pôr dentro de si mesmos a semente da educação. Os textos que compõem este livreto foram escritos em junho de 1984, depois de um período de aproximadamente 2 anos de rica e impactante experiência como supervisor escolar na Secretaria Municipal de Educação do município de Manacapuru, Amazonas, que à época cuidava exclusivamente do ensino público na zona rural. Na zona urbana, o ensino público ficava a cargo do Estado. Trabalhei aqui, trabalhei, né, porque agora já estou aposentada. No Igarapé do Lago Preto, Arapapá, desde 1970. Logo quando eu comecei, foi feita uma lousa pelo meu avô, e conseguiu ainda uma lata de tinta e pintou fez um quadro assim de 1 metro. Aí pintou, era ali que a gente fazia as tarefas para as crianças. Aí eu trabalhava na casa onde tinha uma sala assim, mais grande, né? Que dava para a gente acolher os alunos. Eu ficava lá trabalhando lá com 30, 40 alunos. A gente trabalhou nos anos de 78, 79, com os alunos numa sala de aula improvisada na comunidade do Monte Cristo. Era um espaço cedido pela comunidade, onde não tinha carteira, mas tinha bancos, né? Onde se sentavam os alunos, com uma mesa no centro, onde todos os alunos ficavam praticamente em volta, para que a gente fosse podendo atender. Na época, a gente não tinha essa divisão de alfabetização, de 1º ano, de 2º ano. É o que nós chamamos hoje de multisseriado. Atendia-se todas as idades e séries dos alunos que tinham necessidade. E na época, na zona rural, nós só atendíamos até a 4ª série, que hoje é o 4º ano, né? Depois do 4º ano, esses alunos paravam, porque não tinha mais oportunidade para dar continuidade aos seus estudos. Era muito difícil mesmo. A gente trabalhava, tinha que trabalhar na roça. Eu trabalhava até às 10h30, 11 horas. Aí vinha para casa, almoçava, e quando era meio-dia, saía de casa a pé. A gente caminhava, acho que mais meia hora, mais ou menos, para chegar aonde era a escola, né? O caderno era pequeno, né? E a bolsa era um saco de bolacha que a gente usava
E colocava, né, o caderninho dentro, o ABC, papai comprava o ABC também pra gente, a gente colocava tudo bem mesmo arrumadinho, a gente usava aquilo com muito cuidado, né? E a borracha não era borracha mesmo, era de um vidro que vinha de remédio que a gente colocava na ponta do lápis, na cabeça do lápis para apagar. Todas sexta-feira a gente fazia sabatina e aquele que não sabia responder tinha que o outro colega bater. Porque naquele tempo era assim, né, o ensino. Não era muito bom a gente bater, né, que eu quase não gostava não, mas no tempo da sabatina tinha que usar, né? Tinha que ser assim. Comecei a dar aula no Paraná do Supiá, na escola Castelo Branco. Foi o nome que nós demos à escola, né? Eu fui uma professora tirada pelos pais. Eu tinha apenas a 4ª série. Eu disse, mano, não vai dar para mim não, meu esposo não vai aceitar, de maneira nenhuma. Disse, não, nós queremos ouvir a sua palavra. A senhora aceita? Disse, eu poderia aceitar, que eu gosto muito da educação. Mas só que, se meu marido não aceitar, disse, deixa ele com nós. Ela disse, né? Deixa ele com nós. Conversei com os pais e disse que eu viria aqui a Manacapuru conversar com o prefeito em busca de uma escola que nós precisaríamos ali no Supiá. Aí todo mundo concordou, mas todo mundo era pai de família, né? Construíram o grupo, né? Graças a Deus, dentro de poucos dias saiu o grupo. Para mim parece assim que eu pisei num chão sólido, aonde eu realmente precisava ficar. Eu trabalhava com toda a idade, era pré, não misturado, né? Separado, era pré, 1º ano, 2º ano, 3º, 4º ano. Salário, manhã, a gente nem tinha, porque ganhava aquela, eu não sei nem quanto, lembra, França? 60 cruzeiros na época. Na época, 70, 80, a instituição mantenedora era a SEMEC Manaus e logo no início dos anos 80 passa a ser gerido por Manacapuru. Manacapuru foi feliz porque viveu um momento, né, os anos 80 foi um momento de grande transição, de grande transformação. O município passa a abraçar a educação de uma forma mais efetiva e aí sim, a gente como aluno, na época nós como alunos, a gente começou a acordar com a expectativa de que existia um mundo lá fora e de que pela educação nós poderíamos sim conquistar o nosso espaço nesse mundo. Eu cheguei a Manacapuru em 1983 e lá os professores, apesar de não estarem com aquela formação necessária, acho que o esforço, a boa vontade, a dedicação deles, o amor deles pelas crianças da comunidade fazia com que esse trabalho rendesse muito, eles faziam um trabalho muito bom. Dava um jeito, né? Porque não ia ficar aluno, que já tinha muita gente analfabeta, né? Aí quando eu passei para cá, eu comecei a trabalhar de alfabetização, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. Então assim, o professor ele ficava muito à vontade, mas ao mesmo tempo muito aquém de orientações pedagógicas, de chegar a materiais pedagógicos. Então tudo era muito ali, o caderno, o quadro negro, o giz e o professor com a sua boa vontade de ensinar. Alguns deles ensinavam até a 4ª série sem ter estudado a 4ª série. Eles eram selecionados, às vezes, de forma aleatória dentro da comunidade, indicado pela comunidade. E, na época, as equipes de supervisão que vinham a comunidades, eles aceitavam essas indicações, automaticamente já recrutavam esses professores, eles ali formavam um núcleo de famílias para atender e, a partir dali, já começava todo um trabalho de atendimento a essas crianças. Quando eu cheguei na escola com 7 anos, porque era a época que a gente fazia o ingresso na escola, então a minha expectativa foi grande a partir dali para querer ser professor. Mas não era uma coisa muito comum, porque até então a expectativa das próprias famílias era colocar o filho na escola para que ele aprendesse a ler e escrever. Não necessariamente tinha essa expectativa de uma formação superior, de ir para o mercado de trabalho, coisa assim. A ideia era sair da condição de analfabeto. Aos 21 anos, recém-ingresso no Magistério Público do Amazonas, fui emprestado pelo Estado ao município de Manacapuru, onde desenvolvi, entre 1982
em 1984, atividade de supervisão escolar, experiência que me permitiu travar contato com a dura e desafiadora realidade das escolas públicas municipais e das comunidades rurais nas quais se encontravam inseridas. A gente tinha a visita do diretor, não, inspetor que chamava, né, naquele tempo, de ano em ano. A gente tinha visita deles. A gente era orientado, na hora que eles chegavam, a gente dava boa tarde, né? Chegava boa tarde. Todo mundo calado mesmo, parecia que não tinha ninguém na sala. Só ele falava com a professora lá e nós só fazendo as tarefas. Em 1983, eu fui convidada para participar da Secretaria Municipal de Educação do município para trabalhar na área rural. Fazer o trabalho de assessoramento aos professores, como naquela época chamava-se supervisor rural, né? Então, juntamente com os colegas, nós nos deslocávamos para as localidades. As escolas eram escolas carentes, encontramos até escolas cobertas de palha, outras funcionando em sede da comunidade. E eu viajei a muitas comunidades, visitando as escolas com as supervisoras de merenda escolar. Nem sempre havia uma escola na comunidade com condições físicas condizentes com as necessidades das crianças, né? Então, havia escolas sem uma torneira disponível para eles, sem banheiro. Em outras havia um galpão da comunidade, né, onde se alojavam ali de qualquer forma. Então, houve muitos empreendimentos nesse sentido, mesmo naquela época, de construção de novas escolas, né? Porque uma coisa que era boa em Manacapuru é que havia uma preocupação de não deixar ninguém sem escola, mesmo que fosse no momento algo improvisado, mas que as crianças ali não ficassem sem nada. E teve uma conquista que eu considero uma das mais importantes da época em que eu atuei em Manacapuru, foi relacionada ao treinamento de professores e ao pagamento dos salários. A luta foi para que os professores recebessem o salário mínimo, era o que eles recebiam, um salário mínimo, mas integralmente, todos os meses, porque antes não acontecia isso. Os professores recebiam 60% da SEDUC, que demorava para enviar esse dinheiro, e depois a prefeitura, quando recebia suas verbas, pagava os 40% para completar o salário. Só que isso, às vezes, demorava meses, né? O professor ficava sem receber, a SEDUC não havia mandado, então o prefeito não tinha verba, e isso era uma coisa horrível. Quando ia pagar a gente, eles passavam esses meses sem pagar, e quando pagava não saía todo o dinheiro, né? Saía aos poucos. A gente não podia trabalhar, né, mas não assinou outra coisa, a não ser com os alunos, né? Quem trabalha com escola, a gente leva serviço para casa também, né? Que antigamente era tudo à mão, feito à mão, né? Não tinha nada de outros material que desse para ajudar o professor. Quando nós iniciamos na secretaria, nós já tínhamos os professores que eram contratados pelo IERAM, né? Instituto de Educação Rural do Amazonas. E esses professores, eles recebiam pela Cefaz. Havia toda uma contratação e não havia uma exigência de formação. Então, nós tínhamos aí uma média de 78 professores que recebiam pelo IERAM. E os demais, para completar, porque na época nós tínhamos em torno de 130 escolas na zona rural, os demais eram contratados pela prefeitura. Então, o recurso era o IERAM, que pagava os professores, e o restante dos 25% da prefeitura do recurso que era destinado à educação. Na várzea, a água vinha e levava à escola. E como que a criança ia para a escola? Muitas vezes não tem nem para pegar o peixinho, que dirá para ir levar para a escola, né? Ficou difícil que só. Lá na terra firme, nós ficávamos lá na terra, né? A aula não podia começar. Nós fizemos o quê? Nós se juntamos, estudamos, não foi? Para mudar o calendário escolar, não foi? A educação rural, ela não
funcionava no mesmo calendário que a educação urbana. Porque o que aconteceu? A partir dos anos 80, com a presença do professor Raimundo Nogueira, muita coisa foi se organizando. A comunidade tinha acho que 5 ou 6 escolas que funcionavam de forma multisseriada. Vem esse reflexo de positividade para a educação rural e de repente o Raimundo chega aqui e traz algo revolucionário, onde cada escola passaria não mais a atender de forma multisseriada, mas cada escola atendendo, cada professor atendendo uma série específica. Naquele momento nasce a Escola São Francisco, para nós aqui, porque a gente deixa de ter várias escolinhas na comunidade e passa a ter uma única escola, mesmo que separada ainda em algumas residências, mas cada uma delas atendendo a uma série diferenciada. Então aí nasce uma organização, uma estruturação da escola. E a partir daí começou essa organização. Então nós trabalhávamos num calendário que fugia à enchente. As aulas começavam em agosto e encerravam em maio. No período da enchente estávamos de férias, justamente pela questão do acesso à escola. Embora não me fosse desconhecida essa realidade, já que nasci e vivi minha infância no interior do município, esse encontro foi profundamente impactante na formação de minha consciência política. Produziu um aguçado senso crítico, marcado pelo questionamento da realidade, que sempre me pareceu desajustada e injusta, e pela tomada de posição e de enfrentamento no sentido de mudar essa realidade, construída historicamente, não por acaso. Então, os professores da zona rural, eu acho, eles foram muita coragem. Terminava assim, às vezes, até a 2ª série já queria ser professor e ia ser professor, né? Já ia dar aula, sem condições nenhuma. Mas eu encontrei professores que eu tirei o chapéu. Professor que ia das 7 às 11 horas, de 1 às 5. E professores que se sacrificavam para dar o melhor para os alunos. E eu encontrei. E a gente também reunia com os comunitários para ouvir as suas reivindicações, avaliar o professor. E fazíamos o nosso relatório e trazíamos para a secretaria para que o secretário ficasse a par do nosso trabalho. Quando eu menos esperei, chegou uma cartinha lá para mim, pelo recreio, né? Aí eu peguei a carta, digo, uma carta, Ariovaldo, o que eu estou fazendo de errado, meu Deus? Aí eu peguei o bilhete e li, ele me chamando para participar de uma reunião no Carlos Pinho, porque viria um curso para cá, para Manacapuru, que capacitaria mais o professor, e ele gostaria muito que eu participasse, que ele me achava muito inteligente, muito dinâmica, que eu não faltasse. Eu vim. Quando eu cheguei no Carlos Pinho, tinha uns 50 professores do rural, eu não conhecia nenhum, eu que estava entrando. Aí eu entrei, né, sentei lá onde ele mandou eu sentar, e o pessoal tudo lá de cabeça baixa, ele já trouxe o papel, já trouxe o lápis, a borracha, tudo tá aqui. Falei assim, ó, participar do concurso logo o segundo, que seria o segundo, para a formação do 2º grau na época, né? E ele daria condições para o formando ser professor. Quando eu tive a oportunidade de estar professor já do Estado e trabalhar no projeto Logos 2, que era um projeto de formação dos professores da zona rural. Foi o primeiro curso de formação de professores criado no Ministério da Educação e oportunizado para o município de Manacapuru. Foram vários professores da zona rural mesmo que se formaram, que atuaram como professor já do magistério. Trabalhava mais com a professora Nazaré Paiva. Ela já era muito experiente também, que ela estava mais tempo na Secretaria de Educação. Uma vez nós caminhamos ali, aquela ilha do Parataria, fizemos toda aquela ilha a pé para chegar na escola.
A Clemilda era muito nervosa, pelo amor de Deus, era mais do que eu. Mas será que não tem cobra? Eu quero saber de cobra, eu quero chegar lá onde a gente vai. Tu é teimosa. A gente brigava que só, sabe? Mas era uma graça, meu Deus do céu. Ensinaram para a Clemilda que a gente colocava castanha de caju na bolsa para as cobras se afastar da gente. Não podia abrir a bolsa da Clemilda que estava cheia de castanha. Ai, meu Deus do céu, e na minha também. O corriqueiro era a dificuldade da aprendizagem dos alunos, porque faltava material, tanto para o professor como para os alunos, né? Então, com o evento do PDRI, que foi o Instituto Rural de Educação do Amazonas, a gente tomamos um avanço muito grande, porque tivemos uma assistência direta pelos técnicos. Eles nos forneciam material tanto para o professor como para o aluno. Houve, sim, construção de escolas. Foi assim que acabei me envolvendo na organização da luta dos professores rurais por melhores condições de vida e trabalho, notadamente a garantia de direitos trabalhistas e previdenciários, como a formalização do vínculo funcional e o recebimento de remuneração nunca inferior ao salário mínimo. Por isso, sob acusação de agitador e subversivo, fui afastado da Secretaria Municipal de Educação e devolvido para o Estado, de onde era procedente. Eu estudei até a 4ª série lá na zona rural, depois eu vim para cá e continuei meus estudos aqui em Manacapuru, e depois em Tefé, e depois aqui em Manacapuru de novo. Eu fui secretária de Educação em Manacapuru nos anos de 1997 e 98. 25 anos após eu chegar em Manacapuru, vindo da zona rural, eu deparei com a realidade de que a maioria dos professores que trabalhavam na zona rural eram ao mesmo nível daqueles que tinham sido meus professores, que tinham 2ª série, 3ª série, 4ª série, e que às vezes ensinavam para um nível acima do que ele tinha estudado. Então aquilo foi meio chocante. Em todo lugar tinha aluno. Na casa de farinha, na casa do vizinho, tinha alguns prédios, algumas escolas, e geralmente caíam os pedaços. Mas uma coisa que me marcou muito naquela época foi que a gente andava naquelas escolas que tinha 200, 300 alunos, nenhuma escola não tinha banheiro. Era terrível, era muito ruim aquela realidade de você ver aquelas escolas com aquele monte de alunos sem ter nenhuma condição. Uma questão que muito nos preocupava é com relação a essa disparidade entre o currículo escolar. Os nossos alunos da zona rural, vindos de uma educação, de uma formação com professores leigos, esse era o que mais nos preocupava. Esse foi o maior incentivo e até o motivo pelo qual nós não medimos esforços para que os nossos professores fossem capacitados. Como vinham os nossos alunos para cá? Esse era o grande problema. Nossos alunos não sabiam ler corretamente, uma dificuldade de escrita, e eles eram frutos desse ensino também muito deficitário, porque eles não tinham outra forma de aprendizado. A educação é um processo que não está amarrado a uma estrutura, a um organismo ou a um ambiente. É o aluno, ele vai ser sempre o diferencial. Agora é importante que essa escola, ou que a escola, seja ela rural ou não, ela alimente esse aluno, ela faça ele perceber o valor que ela tem. Estudei até a 4ª série. Como a comunidade só tinha atendimento até a 4ª série, fiquei repetindo alguns anos, na tentativa de continuar segurando ali os conhecimentos que eram trabalhados a cada ano. A partir de 84, buscando fazer o Fundamental 2, fui a Bela Vista, Escola Mário do Almeida, escola estadual, e foram 4 anos de caminhada, 7,5 km por dia. A partir daí,
a convicção de que queria enveredar por esse caminho, pelo caminho da educação. Então, logo depois de chegar lá à Escola Maria do Almeida, me tornei professor por necessidade da comunidade, ainda sem formação. E foi uma época assim que deu muita sorte, porque surgiram projetos na educação do Brasil, do Amazonas, e aí chegou na nossa cidade que a gente pôde trabalhar um pouco em cima daquela realidade. Aqueles professores que só tinham 4ª série e aqueles que só tinham 8ª série puderam estudar num projeto chamado Pró-Rural, que foi um projeto do governo do estado do Amazonas para todos os municípios do estado. Então, Manacapuru ficou com pelo menos duas classes de professores. Aqueles professores que tinham até 4ª série ficaram numa turma e aqueles professores de 5ª e 8ª série ficaram em outra turma. Quando surge o Fundef, né, já na década de 90, oportuniza esses professores que não tinham nem o ensino fundamental, nem o ensino médio, a fazerem um curso de formação pedagógica, que se chamou Proformar. Foi implantado em Manacapuru e oportunizado esses professores. E isso foi um marco histórico no município de Manacapuru, principalmente porque o curso foi credenciado para os professores da zona rural. Isso foi fundamental também para dar início a uma caminhada na melhoria da qualidade da educação. E esses professores estudaram até concluir o ensino médio. Formação em magistério dos professores que já estavam no sistema de ensino e eles tiveram essa formação. Ele também traz a questão do incentivo à construção de escolas, reformas, a contratação de técnicos especializados para a formação de calendário, a questão do próprio transporte escolar. Mas até então, o município de Manacapuru ele não tinha escola de ensino fundamental completa, porque o ensino municipal ele só atendia até a 4ª série. A partir daí, era só as escolas estaduais. Nós tínhamos aí uma demanda, né, que estava encostada, parada, concluíram ali a 4ª série parada, pessoas de 60 anos que tinham interesse em estudar. E aí nasce na cabeça de um cara aqui, primeiro, Edinaldo Oliveira, né, nasce a ideia de a gente poder ter uma escola de ensino fundamental completo. Então a própria SEMEC Manacapuru não tinha conhecimento de como fazer acontecer, né, naquela época de 5ª a 8ª série. Porque no município não havia escola de fundamental completo, só até 4ª série. Então nós fomos pioneiros. Nós vestimos a camisa. Primeiro, fomos ao poder público solicitar um prédio onde pudéssemos juntar todos os alunos que pertenciam ou que estudavam em várias escolas. E nós caminhamos a partir daí sem nenhum documento legal que amparasse o funcionamento da escola. Embora estivéssemos buscando já há algum tempo isso, encontramos na pessoa da nossa secretária de Educação, professora Nilzabete, o apoio necessário. E nós conseguimos levar para as nossas escolas rurais a questão mesmo já do ensino fundamental 2. E foi implantado lá na escola do Lago Preto, foi a nossa primeira escola, foi um projeto piloto, o ginásio, o antigo ginásio, né? E aí nós implantamos a 5ª série. Só que nós tínhamos um problema seríssimo, porque não tinha aprovação do Conselho Estadual de Educação. E aí foi uma luta, uma juntada de documentação, íamos para Manaus, voltávamos e várias vezes nós achávamos que nós não íamos conseguir. E finalmente, já em 92, foi implantado lá no Lago Preto, na Escola São Francisco, o ginásio. No dia 11 de abril de 1992, ela nasce como a primeira escola de ensino fundamental completo da zona rural do estado do Amazonas, sendo a primeira em Manacapuru. Tudo na escola a partir do trabalho com o Fundamental 2, nós precisávamos obedecer ao calendário urbano, por conta de merenda escolar e por conta de questões de repasse financeiro e ajudas e tudo mais. Então o calendário a partir daí, para nós, foi o mesmo calendário da área urbana, porém as outras escolas ainda continuavam com o calendário rural. Essa mudança ocorreu ao longo de uns 5, 6 anos,
para que todas passassem para o calendário urbano como é hoje. Cada localidade tinha um problema ou a mais ou a menos em relação à questão do processo da enchente. Escolas que funcionavam normalmente, sem problema, que era de terra firme, mas as áreas de várzea, as crianças não iam para a escola, ajudavam os pais, né, na questão mesmo de quando já estava chegando o período de tirar a juta, de colher, e não tinha como eles irem. Então já começava um grande processo ali até de evasão e, consequentemente, de repetência escolar. Já em 98, também com incentivo do Fundef, foi quando houve uma necessidade mesmo, uma obrigatoriedade por lei, que era esse o entendimento que se tinha, da formação continuada. Foi quando vieram as turmas já do PEFD, que era um convênio da Universidade Federal com as prefeituras. E nós formamos as primeiras turmas em pedagogia, em geografia, em ciências, educação física e matemática. Em seguida, já muito depois, foi que veio o Proformar, que já foi uma iniciativa do governo com a UEA, com a Universidade do Estado do Amazonas. E aí sim, esses professores que já estavam no sistema de ensino, necessariamente eles foram para a formação e graduação. E só evoluiu, porque a partir de 2007 chega a inovação do ensino médio tecnológico, né, que abre a possibilidade de a gente já alimentar os nossos alunos com a expectativa do ensino médio. A Escola São Francisco hoje tem um quadro de 25 profissionais, de onde só 6 não passaram pelo ensino médio tecnológico. 10 deles foram alunos da própria escola e hoje a gente tem a felicidade de dizer que todos são graduados, uma das poucas comunidades em que os alunos tiveram vontade de, saindo daqui, estudar, buscar conhecimento e voltar, porque esse é um caminho que muito pouca gente faz. A educação rural não é uma caricatura. Ela tem uma cara, ela tem uma marca, ela tem características próprias, mas ela é forte. Ela é constituída de homens, de mulheres, alunos, profissionais que têm vontade de fazer educação, que têm vontade de querer crescer, de querer evoluir. Toda a minha trajetória de educação ela foi feita na zona rural. Eu me orgulho disso, não abro mão disso, mas a gente aprendeu a gostar do trabalho da educação dentro da nossa comunidade e quis voltar para fazer ele. Por isso a gente hoje ainda está aqui. E no campo a gente também tem as nossas estratégias de fazer a educação acontecer, garantindo a mesma qualidade, mas também criando expectativa nos nossos alunos. Fomos a primeira escola de fundamental completo do município, fomos a primeira escola com ensino médio tecnológico, fomos a primeira escola e ainda hoje autossuficiente em mão de obra. A comunidade ainda hoje ela é autossuficiente. Todos os professores, auxiliares, todos os funcionários são da comunidade. Alguns ex-alunos, né, dos primeiros anos de funcionamento da escola, atendendo o fundamental completo. Então isso nos enche de alegria, de orgulho. Essa cabocla que estudou foi com lamparina aqui, vela, e o livro logo segundo aqui na minha frente, Carapanã chega, fumaçava em cima de mim, mas eu queria e consegui. Por isso, Raimundo, que tem muitos professores da zona rural, pode procurar saber o que você acha. Que dão 1000 para mim. Porque eu ensinei eles, né? Eu ensinei. Eu não fui só ser besta, andar de motor não, e não. Isso é um orgulho para mim. E a gente tomava conta dos alunos, meio que ser a segunda mãe deles, né? Passava uma parte do dia com o professor. E eles respeitavam a gente, graças a Deus, né? A gente era feliz, mas não sabia, né? Agora não existe mais isso. Então eu me sentia desafiado a buscar conhecimento para compartilhar com essa sociedade. E qual era o desafio? Manter esses alunos, essas crianças, na sala de aula. Esse era o grande desafio. Porque essas crianças na época não tinham merenda, essas crianças na época tinham que se deslocar de canoa, sem se alimentar, nem o café da manhã. Então esse era o desafio, manter essas crianças estudando. O amazonense do interior, ele é muito receptivo, é muito carinhoso. Então eu tenho lembranças muito boas desses contatos, né, que foram feitos lá. Mas o que eu pude fazer no pouco tempo que estive lá,
eu fiz. Eu espero que todas as comunidades estejam com suas escolas bem arrumadinhas, oferecendo as condições para as nossas crianças, para que futuramente possam sair dali para outros rumos, né, que elas quiserem, com mais condições. Experiências agradáveis, né, que isso aí a gente ficou assim muito grato, porque foi uma aprendizagem muito grande, conhecer o trabalho da área rural, a dificuldade do professor, a dificuldade dos alunos, né? Era complicado, o professor precisava atender ao mesmo tempo todos os alunos daquelas classes, não tinha uma divisão, não tinha uma formação. Isso nos dá a maior certeza de que nós escolhemos o caminho certo. Ajudar as pessoas, contribuir para que elas também se tornassem servidores da comunidade, se tornassem servidores dos nossos filhos, assim como nós fizemos com os filhos de outras pessoas. Estudar ficou fácil. Eu acredito sim que é possível nós conquistarmos os nossos passos, termos os nossos direitos garantidos e fazermos o melhor pela escola onde nós estamos. Não é somente o meu trabalho, mas é a minha contribuição, não somente como professor, mas como educador que se doa, que trabalha, que tem amor pelo que faz. Eu sou professor rural, fui aluno rural, hoje sou profissional da área rural. Meus filhos estudaram na escola rural. Hoje um deles já está fazendo faculdade, mas sem sair da zona rural. O outro filho menor tem 12 anos, está no ensino fundamental 2, mas também já disse que não vai embora para estudar. E eu trabalho com a expectativa de meus netos também quererem ser alunos e, quem sabe, profissionais da área rural. Portanto, despido da condição de texto referencial, os textos aqui dispostos possuem apenas um valor afetivo da educação rural no Amazonas, especificamente na década de 1980, que remete à memória de um jovem que viveu densamente as angústias e a esperança da juventude e da sociedade amazonense na penúltima década do século passado. Apenas se justifica como memória e testemunho.